Vamos lá, se liga só. Pedido de impeachment do Lula ultrapassa 90 assinaturas. O documento será protocolado pela deputada Carla Zambelli. Olha, eu não vou negar não, mas olhar a foto desse cara me incomoda. Me incomoda. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deve apresentar um impeachment contra o camarada aí por conta da fala que comparou a guerra de Gaza com o holocausto de judeus pelo regime nazista. A coleta de assinaturas começou nesse último domingo 18 de forma eletrônica e até o presente momento teve mais de 90 adesões. A informação é do perfil Space, liberada no X antigo Twitter. O pedido é baseado no artigo 5º da Lei de número 1079 de 50, que diz ser a razão para a perda do mandato, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Entre os deputados que assinaram o documento está Capitão Alberto Neto, que fez questão de falar sobre o assunto também no X e ressaltou. Opa, deixa até demais agora. O impeachment assinado. Assinei o pedido de impeachment do cidadão aí, de autoria da deputada Carla Zambelli, após falas irresponsáveis e desprezíveis do presidente do Brasil contra o povo de Israel. O deputado também Kim Kataguiri assinou o pedido e, segundo ele, o Lula fala que não é apenas uma gafe, mas uma afronta às vítimas desse terrível crime contra os judeus. E ele ressalta aqui, né? Essa atitude precisa ser de uma resposta imediata das instituições brasileiras. Retirar esse ímpeto da presidência, esse inepto, perdão, da presidência é mais do que necessário. É questão de sobrevivência da diplomacia brasileira. Todo mundo sabe que o Lula é um anão diplomático. A deputada federal Amália Barros, do PL, também expressou sua indignação. Vou mostrar aqui o Twitter dela, que acho que fica até melhor. Vamos ver. Pessoal, em mais um momento de insanidade, o Lula comparou Israel à Alemanha nazista, dizendo ainda que a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza é igual ao que o Hitler fez com os judeus no Holocausto. O que aconteceu na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E a mídia brasileira segue silenciada. Não vai ter quadro no Fantástico, não, gente. A fala do Lula contra Israel é uma ofensa a todo o povo judeu. Mas é incrível que quando lhe perguntam, lhe questionam sobre a perseguição à oposição na Venezuela... Não, eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Acontece que após essa comparação de Lula, o primeiro-ministro de Israel ele reagiu com indignação, afirmando que uma linha vermelha foi cruzada e solicitou a convocação do embaixador brasileiro em Israel para dar explicações. O Brasil não merece, né, ser motivo de chacota e indignação internacional e o Lula deve ser responsabilizado por essa sua declaração. Sim, deve, mas todo mundo sabe muito bem que vai ter sempre quem o defenda. Inclusive, ele comprou... Deixa eu ficar quieto aqui, que eu não posso nem falar o que eu penso, porque é complicado. Não posso nem falar. Ele pode falar qualquer merda. Agora, a gente falar, não podemos, não. Além disso daqui, olha só, tem mais coisa ainda. Ai, olha, chega a ser revoltante. Hamas agradece o analfabeto por chamar Israel de genocídio. Olha... Chega a ser revoltante isso daqui. O grupo terrorista Hamas publicou uma nota de agradecimento por se colocar contra Israel e comparar o ataque na faixa de Gaza com o Holocausto nazista. Pelo antigo X, o grupo palestino disse que a fala de Lula representa o sentimento que seu povo enfrenta nos últimos meses. Olha, eu me recuso a ler aqui o resto, aqui, a nota deles, porque é o seguinte, isso daqui chega a ser revoltante. Eu não consigo entender como tem gente que ainda passa pano para esse camarada. Eu não consigo entender isso. Olha, é difícil. Eu entendo o porquê que ele está fazendo isso. Se você quer saber o porquê que ele está fazendo tudo isso,
que ele está cometendo um crime. É racismo, é antissemitismo. O que ele está cometendo é plausível de ele já chegar algemado no Brasil. Por que ele está fazendo isso e por que nós estamos vendo tanta mentira? Bom, primeiro que o Lula, todo mundo se recorda daquele vídeo que ele falou que estava com o nome lá o Roberto Marinho e outras pessoas falando que lá no Rio de Janeiro tem 25 milhões de crianças no meio da rua. Ele falando lá na França, e chamaram a atenção, falou, se tivesse 25 milhões de crianças na rua, ninguém andava, é impossível. Ele cita números. Assim é também o Hamas, do mesmo jeito. As 30 mil pessoas que eles falam que perderam a vida, cadê elas? Eles têm que mostrar. Lembra quando eles emitiram uma nota falando que o povo de Israel tinha acertado um hospital? E quando o hospital foi atingido, falaram que morreram mais de 1.500 pessoas. Depois disseram que era 500 e ficava oscilando as informações. Descobriram-se o quê? Duas coisas. Primeiro, foram 50 pessoas. É um número, toda vida tem o seu preço. Mas foram 50 pessoas. E segundo, o míssil era deles, do Hamas, não era de Israel. Como a máscara caiu, aí eles começaram a ter que contar a verdade. Então, a coisa está se repetindo. O cidadão de 9 dedos aí falando essas mentiras, eu tô louco para xingar esse cara, eu não posso xingar ele. O cidadão falando essas mentiras aí, e ainda se acha que tá certo. E nós que somos os errados. Se discordar dele, seremos presos ainda. É o fim da picada. Agora vocês vão entender o porquê ele está fazendo isso. É uma tese do porquê que ele está fazendo isso. Põe na tela aí. Põe na tela, BBT, que essa daqui. Ai. É uma tese. Espiço, ó. Vendo toda a repercussão por trás da maledicência do Lula, do absurdo, né, que ele proferiu aí contra todo o povo judeu, né, e uma nação toda de Israel, né? Colocou eles nivelados com o nazismo, que foi quem perseguiu e matou 6 milhões de judeus. Então ele basicamente chamou Israel, né, o seu povo, o seu governo, de nazista. Chamou as vítimas de agressores. Então, assim, a parte do fato de que a esquerda sempre inverte tudo, tá? Então, assim, sempre inverte a vítima com o agressor, não é esse o ponto. O ponto é que o Lula está sendo tratado como se ele fosse um louco, como se ele fosse um insano, que está lá balbuciando asneiras. Mas não é, eu já disse isso numa oportunidade e vou repetir. Ele não está fazendo isso porque perdeu a cabeça, porque é insano, porque está desequilibrado. Ele tem um plano por trás. Aí ele foi levado ao poder, você sabe por quem, né? Inclusive foi declarado aí. E ele hoje precisa buscar apoio geopolítico com os déspotas que são, digamos assim, os heróis dele, né? Ele vai buscar apoio com a Rússia, vai buscar apoio com a China, para permanecer no poder. Por quê? Porque a elite globalista que colocou o Lula de volta, essa elite tinha uma preferência, não era o Lula. A preferência deles era o Chuchu. Só que o Chuchu não tinha nem chance, não pontuava nem 5% na pesquisa. Então eles tiveram que soltar o Lula e botar o Lula na corrida para poder justificar, porque o Chuchu não teria nem como justificar um segundo turno. Então, hoje, o Lula, a gente já viu ele na Europa apanhando da União Europeia, já viu ele apanhar do Biden, apesar do Biden ser um velho senil. Os interesses por trás do governo Biden e por trás da União Europeia são diversos dos interesses, né, da Rússia e da China. Então, o Lula já sabe que para ele ficar no poder, ele vai precisar lamber as botinas da Rússia e da China bem mais. Então, ele já, como parte desse plano, para fazer isso, ele está agora num claro ato, né, que eu gosto de chamar de falta cavada, né? Ele quer provocar Israel a ponto com ofensas gravíssimas, né, fora as ofensas e a minimização e a banalização que ele faz do Holocausto. Fora isso, ele está provocando uma nação inteira e o governo de Israel para que tenha uma reação diplomática, que é o que acaba de acontecer, né? Porém, ele está provocando uma reação para depois poder ele se mover adiante num rompimento de relações com Israel. É isso que está acontecendo. É como um jogador de futebol, um jogador agressivo no campo de futebol. Ele não faz a falta diretamente, ele dá um pisão no pé, um pontapé na canela, uma canelada no jogador adversário, para que num reflexo de reação, o jogador, sei lá, empurre, né, de volta o agressor, e aí esse agressor se joga no chão, se vitimiza,
e olha para cima e pede pro juiz, expulsa ele, né? E pede o cartão vermelho. Então ele está fazendo exatamente esse jogo. E nós, como brasileiros, principalmente quem está no poder político hoje, quem tem a oposição política a esse governo, tem que parar de tratar esse cara como um senil, ou como um louco, ou como um insano. Ele tem um plano, ele está levando esse plano adiante, ele está fazendo isso para se aproximar mais da Rússia e da China. Se a gente rompe relações com Israel, nós vamos sofrer sanções da União Europeia, vamos sofrer sanções dos Estados Unidos, que é o que ele quer, porque aí ele consegue se aproximar o governo brasileiro do eixo russo-chinês. E o que acontece depois? A gente vai ficar numa desgraça pior ainda do que nós já estamos. Então, um recado para quem estiver em Brasília, para quem estiver hoje com oposição organizada, tem que atacar esse plano maligno dele. Esse plano é um que vai piorar ainda mais as condições de vida do brasileiro, que nós vamos sofrer sanções mundiais. Mas ele quer isso. Ele quer estar jogando o Brasil de propósito para esse lado. Essa é a minha visão, eu estou compartilhando com vocês. É complicado, olha. Gente, vocês devem estar vendo toda a repercussão por trás da maledicência. Que repete aqui. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!